Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos ouvindo neste momento. É muito bom revê-los novamente, é muito bom estar aqui novamente refletindo sobre a palavra do Senhor. Hoje nós comemoramos, hoje todos os cristãos nesse mundo comemoram a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar você à leitura do texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 22, versículos de 19 a 20. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E nós vamos percorrer os evangelhos na Bíblia, onde relatam este fato, esta verdade, este maior acontecimento na história da humanidade. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. A Páscoa não é tão somente um momento onde nós nos encontramos. Páscoa não significa viagens, Páscoa não significa tão somente comermos juntos. Páscoa não significa em si a gastronomia, ou seja, a diversidade de comida. Páscoa não significa o chocolate, Páscoa não é coelhinho. Existe uma intenção muito maior na Bíblia em que nós consigamos entender o verdadeiro significado da Páscoa e reproduzir isso aos nossos filhos. Eu não sou contra chocolate, chocolate é muito gostoso, eu gosto de chocolate, mas não é esse sentido, não é esse apelo do marketing que está aí fora, que faz com que as pessoas corram desesperadamente às lojas, aos mercados para adquirir ovos de Páscoa. Não, Páscoa vai além disso. Páscoa é a festa da salvação. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, mas também vamos falar que nós precisamos nos preparar porque o Senhor está voltando. A Páscoa cristã, ela é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. O sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O significado da Páscoa é tão somente Jesus Cristo. E a semana começa com o Domingo de Ramos, que lembra a chegada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas esticavam mantos, cobriam o caminho com palmeiras, comemorando assim a chegada de Jesus. A Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz. E com a chegada do domingo de Páscoa, hoje, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo, pois tratava-se de uma comemoração do povo judeu, os hebreus que foram libertos por Deus, Yahvé, no Antigo Testamento, na escravidão do Egito, tempo em que passaram aproximadamente 430 anos como escravos no Egito. A palavra Páscoa, ela vem do verbo hebraico pessah, que significa passagem, a travessia, a passagem no Mar Vermelho, mas também a passagem de um estado de vida, de um estado para outro. Então, no Antigo Testamento, nós temos a Páscoa, esse sinal atualizado no Novo Testamento pelo nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é um sacramento, um ritual instituído por Jesus. A ceia do Senhor, ela foi celebrada por Jesus juntamente com os seus discípulos. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, simbolizados pelo pão e pelo vinho. A ceia do Senhor é uma representação da morte de Jesus Cristo. Por isso João Batista afirmou em relação a Jesus: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor é também um símbolo de união espiritual de todos os cristãos. E a primeira parte da nossa mensagem é: Jesus morreu por nós. Quais são os propósitos, os objetivos na participação dos cristãos na ceia do Senhor? A correta motivação do cristão na participação, primeiramente, é em gratidão a Deus. Jesus nos ensinou isso. Tomando o pão, ele deu graças a Deus. Observem, o momento da ceia não deve ser triste. Pelo contrário, devemos nos alegrar. Devemos nos entristecer, sim, mas pelo pecado. Mas o momento da ceia é um momento de alegria. Segundo a característica, desse propósito, desse objetivo, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, é que ele nos ensinou a celebrar a ceia em memória dele. Ele disse: façam isto em memória de mim. Um momento que nós temos aqui para recomeços. Na ceia do Senhor nós somos convidados a lembrar. O Espírito Santo é que faz isso, é que promove esse lembrar em nós. Essa é uma das funções, essa é uma das ações do Espírito Santo em cada um de nós. Por isso Jesus disse: façam isso em memória de mim. Lembrar o que foi feito por nós, o quanto custou e como foi feito. O Senhor nos permite recomeços e nunca é tarde para que nós possamos recomeçarmos. Terceira característica do fato de que Jesus morreu por nós e nós devemos celebrar isso: a comunhão. É o que temos em comum. A nossa participação na ceia do Senhor. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. Quarta característica: proclamação. Comunhão com Deus, proclamação, ela vai fazer com que nós participemos da ceia do Senhor, e participarmos da ceia do Senhor, nós anunciamos também a morte do Senhor, até que ele volte. É o que nos afirma 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Portanto, participar da ceia do Senhor com a correta motivação é um privilégio. Vamos emitir aqui alguns alertas, algumas observações que precisamos ter e fazer. Evite participar indignamente da ceia do Senhor. Isto é, não reconhecendo o valor espiritual que a ceia do Senhor se propõe. Evite participar sem autoexame, sem reconhecer os seus erros diante de Deus, sem que você se arrependa e procure recomeçar. Recomeçar, inicialmente, perdoando as pessoas. Evite participar sem discernimento do corpo de Cristo. A participação na ceia do Senhor também nos permite 4 olhares. Primeiro, devemos olhar para Jesus, para sua cruz, e externarmos gratidão a Deus. Sem a cruz não há cristianismo, sem a cruz não há evangelho. O evangelho são as boas novas, a boa notícia, a notícia de que Jesus morreu, mas também ressuscitou. E sem
a cruz, não há esperança de salvação. Mas também precisamos olhar para dentro de nós, isto é, autoexame. Olhar para os lados também, para os nossos irmãos e irmãs que participam conosco na ceia do Senhor, que participam conosco na igreja. Precisamos também olhar para frente com esperança, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que além de ter morrido por nós, esta é a segunda parte da nossa mensagem, ele também ressuscitou por nós. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versículos de 1 a 6, eu vou ler aqui. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, hoje, Maria Madalena, naquele dia, às 6 horas da manhã, provavelmente, juntamente com a outra Maria, foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, glória a Deus, aleluia, ressuscitou, como tinha dito. E o anjo ainda disse: venham ver o lugar onde ele estava. A ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante da história no mundo. Somente o Senhor Jesus Cristo exibe uma sepultura vazia. A ressurreição de Cristo nos faz viver e proporciona vida aos que creem. A ressurreição de Jesus Cristo foi registrada pelos evangelistas, pessoas diferentes, em locais diferentes, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. Através dos séculos, os cristãos têm sido perseguidos, aprisionados, torturados e executados por causa dessa verdade que eles afirmam acreditar, que afirmam crer. Graças a Deus, o cristianismo tem base sólida, histórica. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, nos versículos de 1 a 11, o apóstolo Paulo registrou testemunhos convincentes da ressurreição de Cristo, apresentando mais de 500 testemunhas oculares, pessoas que viram de uma só vez. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato inegável. Nenhum evento na história compete com a ressurreição de Jesus Cristo a nível de impacto na vontade humana, pois nós somos testemunhas vivas dessas mudanças. A percepção é quem nós éramos, como nós estávamos, o que Deus fez em nossas vidas e quem nós passamos a ser em Cristo. Esse é o testemunho, esse é o nosso testemunho, é isso que nós precisamos proclamar, é isso que nós precisamos testemunhar, essa é a nossa história. A ressurreição de Jesus Cristo é primeiramente uma questão de fé. E o que é fé? Uma igreja que se coloca diante de Deus em uma postura, uma posição subjetiva que transcende. Nós conseguimos pela fé conversar com Deus, estabelecer um diálogo com Deus, e é Deus que sempre procura-nos. Tudo começa com Deus. A igreja de Jesus caminha em função desse fato, desse acontecimento, dessa verdade, e nunca abriu mão dessa certeza, nem vai abrir. A ressurreição é a autenticação de Deus na redenção, a libertação e na remissão de pecados, ou seja, o perdão de pecados daqueles que aceitam a Jesus Cristo pela fé. A ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Jesus ressuscitou e ele vivo está. Pois João, no seu evangelho, assim registrou, capítulo 20, versículos 30 e 31. O propósito, o motivo para crermos é para que possamos nós ter vida, a verdadeira vida
está em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, nas palavras do Senhor Jesus, há uma afirmação. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus termina dizendo: você crê nisso? Ele faz uma pergunta. Essa pergunta ecoa através dos tempos. Essa pergunta é para você, essa pergunta é para mim. Hoje é um dia em que alguns de nós, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, precisam tomar decisões. Precisam tomar uma decisão. Isso não pode ser deixado para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Por isso a pergunta: você crê nisso? Jesus está garantindo aqui aos que creem vida após a morte, vida eterna. O evangelista Lucas também registra no Evangelho, no capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 31, que os discípulos reconheceram Jesus ressurreto, ou seja, após a sua ressurreição. E o texto assim diz: os seus olhos, ou seja, uma referência para a sua mente, para o seu coração, foram abertos e o reconheceram. Isso proporcionou aos discípulos novo ânimo. Esses homens, imediatamente, eles foram contar aos outros a boa notícia. É verdade, o Senhor ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 34. Essa palavra, ela nos ensina muito, e nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos ter olhos abertos para ver, mente aberta para receber a palavra, coração pronto para acolher a palavra. Isto é o que nós precisamos, é isto que o Senhor proporciona a cada um de nós, aqueles que creem nessas verdades. Fé. E o Espírito Santo é que planta a fé em nós. Pois somente Deus, quando abre os nossos olhos e toca o nosso coração, toca as nossas mentes, e então nós passamos a ver. É Deus quem faz isso. Nós precisamos deixar de ser céticos, pessoas que duvidam. Nós precisamos deixar de ser incrédulos, pessoas que não creem. No capítulo 20 do Evangelho de João também há um relato da ressurreição. Versos 24 e 25 nos informam: os discípulos disseram: vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Precisamos considerar aqui que Tomé é um homem cético. Tomé é um homem incrédulo. Tomé não crê. Tomé presenciou, Tomé participou de muitas maravilhas, sinais, curas, multiplicação de alimentos que Jesus realizou. Tomé estava numa posição privilegiada, muito melhor que a nossa. Tomé provavelmente testemunhou Lázaro ser ressuscitado. Tomé viu Jesus ser crucificado, mas Tomé precisava ver para crer. Você já deve ter ouvido essa expressão, pois é, atribui-se a Tomé os créditos dessa expressão. Mas o fato é que Tomé vai além do ver para crer. E o texto é claro: além de ver, aí no verso 26 e 27, o Tomé disse que precisava tocar. E o evangelista João nos apresenta no versículo 27 o Senhor Jesus Cristo no segundo domingo após a ressurreição, aparecendo, e Tomé, o vendo, Jesus começa a trabalhar pedagogicamente, ou seja, ensinando Tomé, e ensina também para nós 3 sentidos a partir dessa instrução, dessa pastoral que o Senhor Jesus Cristo dá em Tomé, particularmente, e também nos outros. Tomé viu, é um dos sentidos.
Tomé ouviu, outro dos sentidos que temos. E Tomé tocou, que também é um dos sentidos. Ver, ouvir e tocar. São 3 sentidos que proporcionaram a Tomé um estado que estava num estado de incredulidade. Tomé passa a crer. Ou seja, as evidências válidas fazem com que as pessoas saiam de um estado de ceticismo, de incredulidade e passem a crer. E saindo da dúvida, em função desses 3 sentidos, ver, ouvir e tocar, as pessoas elas passam a crer. Foi o que Jesus fez com Tomé. Disse Jesus a Tomé: pare de duvidar e creia. Está aí no versículo 27 do capítulo 20 de João. A mensagem para nós é: pare de duvidar e creia. Tomé serve para nós. Tomé nos ensina que a incredulidade ela nos exclui de bênçãos, de oportunidades que Deus tem para cada um de nós. E no versículo 28, Tomé se prostra depois disso aos pés de Jesus e diz, e exclama: Senhor meu Deus, Senhor Deus meu. Tomé se arrepende, Tomé passa a crer. Na minha percepção, na minha leitura, na minha interpretação, Tomé se converte aqui nesse momento diante do Senhor Jesus. E no versículo 29, Jesus ainda diz, conforme relata o evangelista João: porque você me viu, você creu? Em relação a Tomé, Jesus diz isso. E ele vai dizer: felizes os que não virão e crerão. Nós. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento, encerrando esse tempo nosso. Precisamos hoje, mais do que nunca, respondermos positivamente ao convite de Jesus, dizendo: eu creio. Isso é muito pessoal. É entre você e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. A mensagem da Páscoa, ela se resume em: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados, prontos, pois todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. Prepare-se. Prepare-se para ser encontrado pelo Senhor Jesus. Agradecemos a Deus. Em nome de Jesus, pela sua graça a nós dispensada, pelo seu favor a nós concedido, Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor pela paz, mesmo passando por aflições, pelas quais estamos atravessando, pois entendemos que a paz do Senhor é uma paz que excede ao nosso entendimento. Isso tem feito toda a diferença em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela alegria, pela felicidade, mesmo em meio às lutas que temos passado. Bem sabemos que elas têm propósitos em todas as circunstâncias das nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja ao nome do Senhor. Nós oramos, Deus, agradecidos em o nome de Cristo Jesus por todos que aqui se fazem presentes, vendo e ouvindo essa mensagem. Oramos pelas suas vidas, pela vida das suas famílias, pela provisão do Senhor, pelo cuidado, pela proteção. Pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria, discernimento, fortaleça-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Rogamos ao Senhor, neste momento, pelos enfermos, pela recuperação de cada um deles, pela cura, pela restauração, seja onde eles estiverem. Bem sabemos que ali o Senhor ordena a sua bênção. Concede-nos coragem, ó Pai, para que nós possamos ter bom êxito e consigamos atravessar mais essa tempestade.
Isso com certeza vai passar. Em nome de Jesus, nós cremos nas suas promessas. Pedimos a sua bênção sobre os nossos planos, os nossos projetos, os nossos empreendimentos, na direção da nossa casa. Bênção sobre a nossa família, a extensão da nossa família, os nossos filhos. Abençoa o nosso trabalho, Deus, para que possamos ser bênção também no cuidado e manutenção da sua igreja. Em nome de Jesus, depositamos nossas orações no seu trono de graça, Senhor. Recebam a bênção. Toda glória, honra, força e poder sejam somente a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus está vivo, aquele que é por nós, o soberano, o absoluto, o Rei da glória. Que a graça e a paz do Altíssimo sejam sobre cada um de vocês. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a família que crê e chama diariamente ao nome do Altíssimo, o nosso Deus, o Pai, o Senhor dos Exércitos. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós convidamos vocês, todos vocês, os que puderem, os que estiverem próximos à igreja, a estarem conosco em nosso culto presencial no dia 11, na Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Domingo próximo, às 19 horas. Em nome de Jesus. Fiquem firmes. Se cuidem. Feliz Páscoa. Abraços.